Olá, eu sou Ana Luísa, cantora, compositora, poeta, professora de canto e hoje vou falar para vocês sobre a atuação profissional e artística do cantor. O ar criando raízes, enchendo nossos narizes, farfalha ventando o dia, alegria, alegria, o sol inundando a íris, dourando corpos felizes, gargalha raiando o dia, alegria, 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 nada mal, alegria, nada mais. Alegria, amor, alegria, alegria. O objetivo dessa aula é ser uma introdução para esse processo, que é um processo contínuo na sua vida, é construir junto com você um começo de caminho, tanto na tua atuação profissional, como na tua atuação artística como intérprete. Tudo o que eu estiver dizendo diz respeito a você, ao seu jeito de fazer, ao seu jeito de pensar, a como você sente o cantar, como você se relaciona profissionalmente nas suas diferentes tarefas, nos diferentes contextos onde você atua. Tudo isso depende de você, é feito para você pensar do seu jeito. Ou seja, a função dessa aula é construir junto com você singularidade. Então, quando eu falo de atuação profissional, me vem sempre uma frase do Shakespeare, do personagem Hamlet, que é o seguinte: estar pronto é tudo. Então, quando eu penso que estar pronto é tudo, eu fico pensando em conhecer aquilo que eu não sei ainda para estar pronto. Qual é a importância de eu estar pronto? Eu vou aproveitar mais as oportunidades que me aparecem, eu vou fazer melhor aquilo que eu faço, a minha atuação vai ser mais profissional e artisticamente mais interessante e eu vou me divertir mais, porque eu vou estar menos preocupado com o que é que eu não sei, onde é que eu tinha que estar, o que é que está acontecendo, eu vou saber me contextualizar melhor. Alegria, 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 nada mal, alegria, nada mais, alegria, amor. Assim sendo, para que eu possa atuar de maneira mais plena profissionalmente, para que eu possa aproveitar as oportunidades e para que eu possa desfrutar da experiência, uma das coisas que eu preciso saber é quais são os contextos envolvidos no meu fazer profissional e quais são os profissionais e suas funções dentro desse fazer e dentro de cada contexto. Tem o palco, quando é o show ao vivo, tem o estúdio, quando você vai registrar uma canção na sua voz, tem o ensaio, tem um projeto que você crie ou do qual você faça parte. Tem a entrevista, e a entrevista tem entrevista para rádio, entrevista para imprensa escrita, entrevista para internet. Existe o seu posicionamento nas redes sociais, existe a sua atuação como cantor e cantora na TV ou no rádio ou na internet, num show online, num show ao vivo, com presença de pessoas. São diferentes contextos. Cada contexto tem uma particularidade. Então, você cantar num estúdio é diferente de você cantar num show, é diferente de você falar sobre o que você faz e é diferente de você propor, por exemplo, um projeto, né? E aí eu preciso pensar o que eu preciso saber em cada um desses contextos para que a minha atuação profissional seja mais eficiente, eu aproveite melhor as oportunidades e eu me divirta mais fazendo o que eu faço. Sonoros despertando a noite e o dia, alegria, 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 menina, o negócio da China, alegria e sol, alegria. Dentro dos contextos tem profissionais diferentes e funções diferentes desses profissionais. Pode ser até que você mesmo faça muitas dessas funções, mas é importante você conhecer quais são os profissionais e quais são as funções que esses profissionais exercem, para que você conheça o contexto ou os contextos onde a sua atuação vai acontecer. Por exemplo, um produtor, ele pode ser a pessoa que vai fazer a visita técnica no teatro onde você vai se apresentar, pode ser aquele que agenda as entrevistas e te acompanha, ou pode ser que você tenha um empresário e um agente que faça a venda dos seus shows e você tenha uma pessoa que cuida só do seu camarim. Ou você faça tudo, venda os shows e faça a sua própria produção e cuide do figurino e tudo mais. É importante eu conhecer os contextos e os profissionais e suas funções para saber qual é o ambiente em que eu vou trabalhar e o que é que eu preciso saber. Aqui a função dessa aula é a gente elencar
quais são as necessidades, as funções de cada um dos profissionais, para que você possa conhecer o seu ofício melhor. Outra coisa importante a conhecer no nosso fazer artístico e profissional são os elementos envolvidos nessa atuação. Ou seja, se é um show, é o cenário, a luz, o som, figurino, a disposição no palco. Se é um ensaio ou se é um estúdio, é o som, é o fone. Então, se eu estou num show, eu tenho um tipo de microfone. Se eu estou no estúdio, é outro tipo. No show, eu uso in-ear ou eu escuto o som no retorno. No estúdio eu escuto dentro do fone, é a minha preparação, o roteiro que eu vou fazer para poder aproveitar aquele ensaio. Cada um dos contextos tem elementos diferentes e quando eu conheço esses elementos eu atuo melhor, tanto profissionalmente como desfrutar artisticamente daquilo que eu estiver fazendo. Alegria, amor, alegria, alegria. Outra coisa interessante a considerar na nossa atuação são os diferentes momentos dessa atuação. Então tem sempre o antes, o durante e depois. Seja para gravar, seja para fazer um show, seja para fazer uma entrevista, seja para lançar um disco. Então, por exemplo, no show, o antes é toda a preparação para esse show, o conceito do show, o repertório que você levanta, os ensaios, os profissionais que você chama para atuar com você, os instrumentistas. O durante é a hora que eu estou efetivamente ou gravando, ou no ensaio, ou na entrevista, ou no show. E além disso, tem o depois, que no caso do show é quando você vai encontrar as pessoas, quando você vai fazer desdobrar aquela experiência em outros shows, em outros contatos, em outros convites. Como é que eu anoto as coisas que eu fiz, como é que eu registro aquilo que ficou melhor. Tudo isso faz parte de momentos diferentes de uma mesma atuação, em contextos diferentes. Isso serve para um projeto, isso serve para um show, isso serve para a gravação de um álbum, por exemplo. Eu recomendo que você faça uma lista de tudo o que você precisa fazer e checar ponto por ponto para que você não se esqueça de nada. Então, se eu vou ter um show, eu preciso pensar no roteiro, no figurino, quais são os profissionais que eu vou precisar contatar, iluminador, técnico de som, a visita técnica que vai ser preciso fazer. Lembrando que isso serve para um show, isso serve para um ensaio, isso serve para a gravação de um álbum, isso serve para uma carreira inteira. Não é som de sereia que só encanta o ouvido febril que não vê. Jamais lhe traçarão ou lhe dirão a rota final num astrolar. Até agora a gente estava se debruçando mais sobre a atuação profissional do intérprete vocal. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a atuação artística do intérprete vocal. Então, sempre lembrando o que eu falei lá no começo, que é sobre conhecer-se, sobre conhecer o seu ofício e saber como é que você, do seu jeito, faz aquilo que você faz. É muito importante isso, a singularidade e a autoralidade, ou seja, eu vou encontrar o meu jeito de fazer as coisas. Essa aula tem a função de te ajudar a pensar esse jeito. Quando eu penso em atuação artística, me vem à cabeça uma pergunta: por que é que eu canto? E eu te faço essa pergunta: por que é que você canta? Por que é que você escolheu este instrumento para se expressar? Essa linguagem para se expressar? Então, responder essa pergunta, por que eu canto, vai ajudar a nortear e a amadurecer as suas escolhas e, portanto, a sua postura, a sua atitude e a sua imagem profissional e artística. Porque este instrumento, que é a voz, que é o canto, é uma linguagem, tem características específicas. Então, quando eu respondo à pergunta por que é que eu canto, me vem dali duas coisas: que o canto, que a voz é um instrumento, é uma linguagem, é um modo, é ser cantor ou ser cantora. Tem um outro aspecto nesse fazer artístico, que é o ser artista, efetivamente. Qual é a diferença? O ser cantor é um instrumento, ser artista é um modo de ser, é um modo de ver o mundo, é um modo de sentir o mundo, é um modo de dizer o mundo ao mundo. São coisas complementares, mas são coisas um pouquinho diferentes. Então, por que eu falo isso? Porque muitas vezes o cantor pensa que a principal tarefa dele é cantar bem e ter técnica para cantar bem.
É verdade, cantar bem é muito importante, mas não é a única coisa importante. Técnica é ferramenta a serviço da expressão. Técnica é ferramenta a serviço da expressão. Ela em si não é suficiente. Técnica serve para você ter como dizer o que você quer dizer. Então é para eu ter excelência, ou seja, fazer com excelência aquilo que eu faço, para que eu tenha resistência, portanto tenha saúde, para que eu tenha eficiência com o meu instrumento naquilo que eu quero fazer, para que eu tenha domínio. É você transformar conhecimento em intuição, ou seja, tudo que eu estudei, tudo que eu me preparei para fazer, tudo aquilo que passou pela minha voz, eu transformo em intuição. É transformar conhecimento em intuição. A sua voz vai fazer aquilo que ela quiser fazer, porque você construiu um instrumento para dizer. Então, técnica é ter como dizer. Por outro lado, eu preciso ter o que dizer. E aí, quando eu penso na atuação artística do cantor, do ponto de vista não do instrumento mais especificamente, mas no artista como um modo de ser, de ver, de ler, de entender o mundo, de dizer o mundo ao mundo, me vem à cabeça uma frase de um pianista e compositor chamado Luiz Felipe Gama, que é a seguinte: o ofício do artista é o treino da sensibilidade. O ofício do artista é o treino da sensibilidade. Por que eu gosto tanto dessa frase? Porque eu acho que ela norteia tudo o que vai ajudar a gente a construir o que dizer. A técnica vai me permitir ter como dizer, e esse exercício, esse treino da sensibilidade vai me permitir ter o que dizer. E como é que eu treino essa sensibilidade? Criando ressonância entre as coisas que acontecem no mundo e aquilo que eu percebo dentro de mim. Eu crio uma comunicação, eu me deixo impregnar pelas coisas do mundo e devolvo ao mundo. Eu preciso de reflexão, pensar por que aquilo me toca, por que aquilo é importante para mim, me chama a atenção, por que eu rechaço tal coisa. É a singularidade que eu estou desenvolvendo. Precisa de envolvimento, eu preciso me envolver com as coisas para que elas ressoem e eu possa refletir sobre elas. Eu vou precisar de pesquisa, né? Conhecer as linguagens, conhecer o repertório, o que é clássico, a história da música, a história das músicas, a história das canções, dos autores, dos períodos, dos gêneros. A concentração também é muito importante nesse processo. É para ser central na minha vida esse treino da sensibilidade. Fazer isso todo o tempo, estar no mundo. Tem uma outra coisa importante também, que é a preparação. Preparação é fazer a lição de casa. Ou seja, isso tem a ver com aquela frase do Hamlet, estar pronto é tudo. Porque aí eu conhecendo cada vez mais, um pouquinho a cada dia, ao longo da minha vida inteira, ouvindo, percebendo, deixando ressoar, sendo corajoso nessa investigação de por que eu gosto disso, por que eu não gosto, onde que é mais confortável, onde não é tão confortável investigar isso e por que é que não é. Todos esses detalhes são um ofício do artista, é treinar a minha sensibilidade. É importante que eu alimente a minha sensibilidade de informação. O que eu escuto é muito importante porque é formador da linguagem a que eu pertenço. A linguagem que eu vou usar para dizer o mundo ao mundo. Isso é muito importante, ouvir é das coisas mais importantes. As conversas que eu tiver, os shows que eu assisti, tudo isso vai ser informação para eu ir construindo essa sensibilidade, para eu ir praticando a minha sensibilidade no mundo. E por fim, é muito importante você ter coragem nesse processo todo, de se investigar, de ir atrás das coisas e ir encontrando os lugares em você em que as coisas ressoam, em que ressoam menos. Quanto mais eu faço isso, quanto mais eu faço a minha lição de casa, mais pronto eu estou para aproveitar as oportunidades, para o meu ofício acontecer de maneira mais desenvolta, para que eu possa exercer a minha autoralidade. Isso é muito importante. Ter uma atuação eficiente do ponto de vista profissional e artístico e, mais que tudo, aproveitar e desfrutar da experiência. Então, quando eu entendo que o meu ofício é treinar minha sensibilidade para ter o que dizer e trabalhar tecnicamente para ter como dizer, e tecnicamente quer dizer treinar minha voz, mas conhecer também a linguagem
na qual eu atuo, se é música brasileira, se é música americana, se é hip hop, se é rock, o que quer que seja, quanto mais eu entendo que essas duas coisas fazem parte da minha atuação, mais eu amadureço essa atuação. E nesse processo, tanto de desenvolver-se como um instrumento, como desenvolver-se como artista, que a gente preste atenção em ser interessado e ser interessante. Ou seja, que eu seja interessado, que eu seja curioso, que as coisas me motivem, que as coisas me entusiasmem. E ser interessante é que eu possa ser autoral, singular, que eu tenha a minha assinatura em cada uma das coisas que eu faça, que eu perceba, que eu diga, que eu sinta, que eu resolva fazer. Porque aquilo tudo que eu vivi, que eu percebi, que eu pesquisei, vai se refletindo a partir do amadurecimento, da minha reflexão, do meu convívio na minha atuação, tanto profissional quanto artística. Quase um grito surdo em Marte, na tristeza que ficou no ar. Eu comecei a falar aqui de uma coisa muito importante, que é a autoralidade. É a gente assinar aquilo que a gente faz, a singularidade. E nesse sentido, existem 3 níveis diferentes de atuação do ponto de vista da autoralidade. Ou seja, a sua atuação pode acontecer em 3 níveis diferentes. O primeiro deles eu chamo de genérico, porque é o lugar onde você tem menos autoralidade. Você é chamado para trabalhar para ali cumprir uma função musical. Ou seja, você vai fazer um evento, vai fazer um coquetel, vai trabalhar num evento de uma firma, por exemplo. Você tem uma função profissional como músico, como cantor, como artista, mas o seu nível é muito baixo de autoralidade. Você não pode escolher todas as coisas, existe o tempo que você tem que cantar, o lugar que você vai cantar. Muitas vezes até os músicos com quem você vai se apresentar já estão pré-definidos. Você tem pouca atuação no sentido mais de singularidade. Um segundo nível é o brifado, quando você é chamado porque você é o artista que eles querem, mas você tem ali uma atuação que está delimitada, portanto uma delimitação da sua autoralidade e da sua singularidade. Vou dar um exemplo aqui. O Chico Buarque, por exemplo, sendo chamado para cantar num evento, num show da Mangueira, da Escola de Samba Mangueira. Ali ele é chamado como Chico Buarque, não é outra pessoa, mas ele vai cantar um repertório definido. Ele tem uma atuação restrita ao ambiente, restrita ao contexto do show, que não é ele que define. Assim sendo, ele é o artista convidado, mas ele tem um certo alcance, um certo limite para a sua atuação de maneira mais autoral. Então, ele vai fazer um show do tamanho que ficar definido ali, com as características daquele show. Ele não vai cantar só o repertório dele, talvez nem cante o repertório dele, cante somente os sambas da Mangueira, por exemplo. E o terceiro nível, então a gente passou pelo nível genérico, pelo segundo nível, que é o brifado, e o terceiro nível, que é o autoral, 100% autoral. Vou dar o mesmo exemplo do Chico Buarque, é o show dele. Então ele vai vestir aquilo que ele definir como mais interessante, o repertório ele que vai definir, o roteiro, ele e os profissionais com quem ele trabalhe. Né? Então ele vai escolher, eu vou fazer sambas antigos, eu vou fazer um repertório do primeiro disco, vou fazer só música inédita. Ele decide, ele tem autonomia para decidir mais completamente o que é que ele vai fazer naquele show. É importante a gente saber esses 3 níveis diferentes para não esperar de um nível aquilo que ele não tem para dar para a gente, porque assim eu não me frustro imaginando que num nível mais genérico eu vá poder exercer a minha singularidade, a minha autoralidade, a minha assinatura artística de maneira mais plena quando eu não posso. E ao contrário, num nível mais autoral, eu não posso ser alguém que vai fazer como qualquer outro fizesse. Eu não posso fazer com a isenção de autoralidade que um nível mais genérico me possibilita. Eu vou ter que exercer a minha autoralidade, exercer a minha singularidade de maneira mais completa. Nós temos ainda dois tipos diferentes de atuação, 2 tipos diferentes de canção. A gente tem a canção popular e a canção lírica. Na canção lírica, que é mais ligada à tradição da música clássica, da música de concerto, também chamada de canção artística, o que acontece ali? Ela é uma obra fechada. Quem compõe e quem faz a orquestração pensa todos os elementos daquela canção. Então pensa andamento, tom,
onde o cantor vai respirar, a dinâmica, se vai cantar mais forte, se vai cantar mais leve, a instrumentação, se vai ter uma introdução de tal tamanho, se vai finalizar, quantas vezes vai repetir, a forma da música, tudo é pensado por quem compõe e por quem orquestra. E aí cabe ao intérprete vencer todas essas variáveis, todos esses parâmetros e aí explorar a sua autoralidade, a sua singularidade. O negócio da China, alegria é só alegria. Diferentemente da canção lírica, a canção popular é considerada uma obra aberta, ou seja, nela, na execução, na performance, no resultado da canção, interferem vários participantes, desde quem compôs até quem vai executar a canção, ou seja, o instrumentista da voz, o cantor ou cantora, os instrumentistas, os músicos, instrumentistas e o arranjador, que é quem vai orquestrar todos esses elementos. Esses três ambientes, quem compõe, quem interpreta, seja o cantor ou cantora ou os instrumentistas, e quem faz o arranjo, essa tríade, todo mundo é convidado a participar e é intimado a participar. Espera-se de cada uma dessas partes que intervenham no resultado final da canção. Assim, quem canta tem uma participação que é quase próxima da composicional, é quase próxima de quem faz a canção também. Então eu posso mexer nos elementos. É claro que dentro dessa obra aberta existem contextos um pouquinho mais fechados, ou seja, tem um arranjo mais pronto, ou você vai cantar uma canção do universo da música popular com uma orquestra, por exemplo, mas eu posso mexer no tom, eu posso sugerir andamentos diferentes, eu posso pensar, eu e os outros participantes, pensamos a forma, pensamos se vai ter improviso, se não vai ter, se a introdução vai ser assim. Eu vou decidir onde eu respiro, quanto eu alongo ou quanto eu encurto uma nota, que intenção eu dou para cada palavra, e aí é um outro ambiente. Você vai somar as suas percepções na execução daquela canção. Portanto, todo o tempo a sua autoralidade vai estar em jogo. É importante a gente perceber que a gente tem esses dois tipos de canção para usar como ferramenta de expressão e cada uma delas tem diferentes demandas, diferentes espaços de atuação, diferentes espaços de autoralidade. Na canção popular, você todo o tempo está sendo convidado a assinar, vamos dizer assim. Na canção lírica, depois que você vence os desafios estabelecidos por quem compôs e quem orquestrou, é que você traz a sua autoralidade, traz a sua singularidade. Felizes, gargalha raiando o dia, alegria, 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 nada mal. Então, para fechar, nessa aula eu falei sobre a atuação profissional do cantor e a atuação artística do cantor. Essas duas partes trabalham juntas e formam o que a gente chama de postura profissional e artística do cantor. Eu espero que essa aula tenha te ajudado nesse início de caminho, porque é um caminho longo em que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo a singularidade, desenvolvendo essa atuação profissional, desenvolvendo essa postura artística. É importante que tudo isso que eu falei seja sempre relacionado com aquilo que você sente, aquilo que você pensa, o modo como você atua, para desenvolver uma postura profissional e artística que se reflita numa atitude profissional e uma atitude artística e que feche numa imagem sua como artista e como profissional. Alegria, amor, alegria, 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 Então é isso, essa aula é o começo de um longo caminho. Muito obrigada pela tua atenção, por ter me acompanhado até aqui, espero ter te ajudado. Se você precisar falar comigo, os meus contatos estão aqui. Qualquer dúvida você pode me procurar e a gente conversa um pouquinho mais. Até a próxima!